Se você tá vendo esse vídeo, é porque você consegue entender muito inglês, mas chega na hora de falar e não sai uma palavra, você não consegue montar uma frase. Tô certa? Hoje eu vou te dar dicas práticas que vão resolver esse problema. Só que você vai ter que colocar em prática hoje mesmo. Combinado? A primeira dica é, você vai parar de ficar só consumindo inglês no sentido de ficar só assistindo vídeo, podcast, enfim. Quando a gente pensa, eu não consigo falar, automaticamente a gente pensa é porque eu não tenho vocabulário, mas na verdade não é que você não tem vocabulário. Você adquire de forma passiva, assistindo vídeos, assistindo filmes, ouvindo podcast, ouvindo música, ok, você tá recebendo esse vocabulário, só que você não consegue produzir. E a gente não aprende a produzir recebendo apenas, a gente aprende a produzir produzindo, a falar falando. Dica número 1 aqui, bem de forma prática, para de tentar fazer uma frase super complexa na sua cabeça antes de falar. Vamos simplificar as coisas no começo. Por exemplo, se você quer dizer, eu trabalho de segunda a sexta, das 9 da manhã às 5 da tarde. Calma, primeiro vamos começar com o eu trabalho. A gente vai seguir uma regra aqui de pessoa, ação e complemento. Cada pessoa faz uma coisa. Então você vai começar sempre com I. I trabalho, work, I work já é uma frase, eu trabalho. Ótimo. E agora o nosso complemento. Eu trabalho de manhã. I work in the morning. Então a minha dica é, pegue pequenos blocos de palavras e principalmente começa com coisas que façam sentido pra você. Não adianta nada você chegar com the books on the table, que não vai fazer sentido, não vai te ajudar nada, que não tem uso real pro seu dia a dia. Tem que ser uma coisa que faça sentido pra você. Então, por exemplo, eu trabalho em casa. I work from home. Depois você vai adicionando mais detalhes nessa frase, mas começa simples e depois você vai deixando ela mais complexa e mais completa. Já que a gente entrou aqui nessa parte dos blocos, chunks são blocos de palavras que vão te ajudar a montar as frases. Então você não vai ter que ficar pensando no verbo e depois pensar no complemento, não. Sempre que você pensar em work, você já vai pensar onde que você trabalha, por exemplo. Work from home, work at the office, work outside. Ou se você pensa em work, você pensa no horário. Work at 9 a.m., work in the morning, work in the afternoon, work at night. Você vai pensar nesses blocos prontos de palavras que fazem sentido para o seu dia a dia. Então, um exercício prático que eu já vou deixar aqui, usando com work ou com study, talvez você só estude nesse momento. Você vai pensar em 3 complementos para esse verbo. Work, você vai pensar onde você trabalha, que horas você trabalha e no que você trabalha. Então, I work from home, eu trabalho de casa. I work in finance, eu trabalho na área de finanças. I work in the morning, eu trabalho de manhã. Você vai fazer essa combinação para sua realidade. Eu vou deixar aqui nos comentários alguns English chunks que vão te ajudar a montar essas frases, ok? Você vai trabalhar por blocos e não palavras soltas. Outra coisa, quem é fluente não cria tudo do zero, a gente copia. Então, por exemplo, eu assistia muita série na época que eu tava aprendendo inglês e eu copiava o que eu ouvia. Eu acredito que muita gente já não assista série nem nada. O YouTube também tá muito em alta. Eu vou deixar mais mastigadinho aqui pra vocês algumas frases que vão te ajudar a introduzir, né? A gente chama de starters, que são os começos ali das frases, quando você quiser explicar alguma coisa ou introduzir um tema. Então, por exemplo, você quer dizer, eu estou tentando. I'm trying to. Outro clássico, depende. Depende, a gente não pode colocar só o verbo depender, você vai colocar it depends on. Toda vez que você fala que depende de alguma coisa, tem que colocar o on depois. Então, it depends on. Em inglês, não dá pra gente soltar um verbo sozinho. A gente tem que colocar o sujeito it. Por exemplo, está quente hoje. It is hot today. E não só is hot today. Tem que ter um sujeito. E o it vai fazer esse sujeito que não é uma pessoa, entendeu? Então você também pode dizer, por exemplo, por exemplo, nossa, eu já ia falar isso. I was about to say that. Então, eu vou deixar também uma lista de frases aqui para te ajudar a introduzir essas explicações. Outra coisa muito comum, geralmente, o que eu percebo nas minhas aulas, né, eu tenho turmas de conversação, inclusive se você quiser ser meu aluno, minhas redes sociais estão aqui. Às vezes o meu aluno sabe 80% da frase, mas deixa de falar esses 80% que ele sabe por causa do 20% que ele não sabe. Então, por exemplo, digamos que você quer dizer, eu assisti um filme ontem à noite, mas você não lembra como é a palavra filme. Por exemplo, você lembra que watch é assistir e last night. Ao invés de falar I watched a film teacher, por exemplo, last night, a pessoa prefere não falar nada. Mas pensa, você sabia as palavras I watched a last night. Só faltou uma. Então, pula essa que você não sabe, se você tiver numa aula de conversação, o professor vai te ajudar. Se você estiver falando com alguém que não fala português, você pode dizer
I watched, what is it called? That you go to the cinema or watch TV. Você pode simplificar, você pode trocar aquela palavra que você não sabe. Ou você pode dizer só o nome do que você assistiu. Às vezes, em português, a gente usa termos muito específicos porque a gente já é fluente em português há muitos anos. Eu tenho 34 anos, então há pelo menos aí 32 anos eu falo português todos os dias. Então é óbvio que eu vou ter um repertório gigantesco em português comparado a inglês. E isso que eu falo inglês todos os dias por pelo menos aí uns 10 anos. Tá? Então para de focar só no que você não sabe e foca no que você sabe. Se você esqueceu uma palavra, tenta explicar em outros termos o que aquela palavra significa, ou tenta só dar um exemplo. Outra coisa, eu não tenho com quem falar, fala sozinho. Gente, a quantidade de vezes que eu já tive discussões na minha cabeça falando sozinha. Até porque, muitas vezes, você tá lá ouvindo, né? A gente faz isso até em português, às vezes você não fica lá dizendo, repassando aquela briga na sua cabeça. Eu devia ter dito isso, eu devia ter dito aquilo, eu diria aquilo. Tenta fazer isso em inglês. O desafio prático que eu vou te deixar hoje é o seguinte, eu vou te ensinar aqui como dizer da onde você é, a sua profissão e a sua idade. E eu quero que você pratique todos os dias essas frases, para que elas fiquem automáticas para você. Então, por exemplo, eu sou do Rio Grande do Sul. I am from Rio Grande do Sul. Você não vai traduzir, você não vai traduzir o seu estado ou cidade, porque se a pessoa vier para cá pro Brasil, ela vai ter que saber o nome do estado da cidade em português, porque não vai adiantar ela botar Big River of the South no Google Maps, porque não vai aparecer. Então, né, esses nomes assim a gente não traduz. Então, I'm from e a cidade ou o estado de onde você vem. I'm a or an, depende se a palavra que vem depois é com vogal ou com consoante. Se a palavra que vem depois for com consoante, vai ficar só o a mesmo. Então vai ficar I am a teacher, porque a, um ou uma, e teacher começa com T, então não tem problema. Agora, eu sou engenheiro. I am an engineer. Eu sou um engenheiro. I am an engineer. Agora a idade. Em inglês, a sua idade, você está aquela idade, você não tem a idade. I am 34 years old. I am e o número years old. Na próxima aula, você vai aprender a falar da sua rotina. Desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, eu também vou te dar blocos prontos para você falar sobre essa rotina. Mas você vai ter que praticar todos os dias. E não é só assistindo ou ouvindo, é falando. Promessa de dedinho. Eu espero que essas dicas tenham te ajudado. Um beijo e tchau!